Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique e eu estou ministrando o curso de Física para as turmas da segunda série do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de termologia. Então na aula de hoje nós vamos falar basicamente sobre a temperatura. Então pega aí o seu papel, uma caneta e vamos dar início à nossa aula. Então dando início aí vamos falar sobre a sensação térmica. O que é a sensação térmica? Frequentemente usamos os termos frio, quente, morno, etc. Porém, esse critério sensorial para avaliar temperaturas, no entanto, é impreciso, pois depende da pessoa que sente e das condições nas quais se encontra anteriormente. Então, como assim? Vou te explicar. Bom, seguinte, para medir temperatura, essa coisa toda, da termologia, a gente tem a sensação térmica. Porém, essa sensação térmica varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem mais frio, não é mesmo? Tem gente que sente mais calor. Então, essa coisa da sensação térmica depende de pessoa para pessoa, depende da onde você estava antes. Por exemplo, se eu estou dentro de casa e saio no sol, pode ser que eu fale que está muito quente lá fora. Mas se eu estou debaixo de uma árvore e saio para fora na sombra, pode ser que eu não sinta tanta variação aí nessa diferença de temperatura. Então tudo depende aí nessa sensação térmica que varia de pessoa para pessoa, beleza? E aí que entra o próximo conceito, que é muito interessante, falar sobre a medida de temperatura. Como essa sensação muda de pessoa para pessoa, a gente tem que ter um método de conseguir avaliar essa diferença de temperatura de forma constante. Ou seja, a gente precisa aí de alguma coisa que nos auxilie nesse trajeto. Bom, para tornar mais precisa a noção de temperatura, recorremos às variações que certas propriedades dos corpos sofrem quando muda a sensação térmica. O que quer dizer isso? Por exemplo, se a gente tem um metal e a gente aquece esse metal, ele aumenta de temperatura, ele aumenta de tamanho. E se a gente esfria, ele diminui. Então a gente pode usar essas variações de tamanho, de volume, que é causado pela essa variação de temperatura, para gerar um aparelho que consiga, por exemplo, medir a variação de temperatura, beleza? E aí que entra o nosso um próximo tópico, que é o termômetro. Termômetro este que nós vamos utilizar para determinar os valores de temperatura de maneira mais precisa. Porque na sensação térmica, nós temos que cada pessoa sente essa variação de temperatura de forma diferente. Então, o termômetro, até o advento dos tempos modernos, existem vários termômetros digitais que usam recursos da eletrônica na medida da temperatura. Os termômetros mais utilizados antigamente eram os termômetros de mercúrio, beleza? E é com esse termômetro de mercúrio que nós vamos dar sequência nas aulas de hoje. Ou seja, apesar de ter vários tipos de termômetro hoje, diferentes, digitais, que usa eletrônica aí para poder analisar essa variação de temperatura, nós vamos usar aqui na aula o termômetro mais básico, aquele mais antigo, que é o termômetro à base de um líquido chamado mercúrio, de um metal chamado mercúrio. Beleza? Então vamos nessa. Bom, essa aí é a nossa exemplificação de um mercúrio. Repare que tem essas linhazinhas amarelas, no quais nós chamamos de graduações, beleza? Dentro, essa partezinha é o mercúrio. Pode ser de mercúrio, pode ser de álcool ou qualquer outro líquido que varie o seu volume quando a gente implica nele uma variação de temperatura, beleza? E embaixo tem o que nós chamamos de bulbo. Esse bulbo é um compartimento no qual fica armazenado o nosso líquido, no nosso caso aqui o mercúrio. Ou seja, o mercúrio fica lá embaixo, no bulbo. Quando eu aplico ali uma variação de temperatura, esse líquido pode subir para o nosso corpo do nosso termômetro ou descer de novo para o bulbo. Por exemplo, se a temperatura aumentar, esse líquido vai sair do nosso bulbo, vai para cima. Se diminuir, ele volta para o bulbo de novo. Ou seja, o bulbo nada mais é do que um compartimento de armazenamento do nosso líquido aí. Tranquilo? E para facilitar, muitas vezes, nós utilizamos essa representação aí para o termômetro.
Porque fica muito mais fácil eu fazer um desenho desse modelo do que ficar desenhando aquele outro tipo de termômetro lá. Então, na escola, nos livros e tudo mais, pode ser que apareça esse tipo aí de representação para um termômetro, onde essas escalas em verde significam as graduações, beleza? Então, vamos nessa. E aí entra para a gente um conceito interessante, que é o conceito de escalas termométricas. Vamos lá. Bom, o conjunto de valores numéricos que a temperatura, a gente vai representar sempre a temperatura por essa letra T, tranquilo? Ou seja, o conjunto de valores numéricos que a temperatura T pode assumir constitui uma escala termométrica que é estabelecida ao se graduar um termômetro. Ou seja, existem diversos tipos de escalas, porém as mais comuns são a Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Seguinte, eu posso utilizar diferentes maneiras de graduar a minha escala. Esses tipos de diferença de graduar a minha escala, ou seja, a forma como eu vou tratar a minha temperatura, é o que nós chamamos de escalas termométricas. Normalmente, aqui no Brasil, nós utilizamos a escala termométrica em Celsius, beleza? Mas existem países que utilizam outros tipos de escala, como por exemplo nos Estados Unidos usa a escala Fahrenheit, beleza? E aí ó, no slide, repare que eu grifei a palavra Kelvin, que é uma escala muito importante, que é a escala que é usada no Sistema Internacional de Medida. Eu falarei sobre essa escala ao final da nossa aula, beleza? Por enquanto nós vamos focar na escala Celsius e na escala Fahrenheit, tranquilo? Então vamos falar aí sobre a escala Celsius. Atualmente a escala mais usada é a escala Celsius, que adota os valores de 0 para o ponto de gelo, que é o ponto em que a água congela, também chamado de ponto de fusão, e 100 para o ponto de vapor. Beleza? O que significa isso? Vem cá que eu vou te explicar. Se você pegar a sua água e colocar ela a 0 graus Celsius, ela vai congelar, que a gente chama de ponto de gelo ou ponto de fusão. Se você começar a elevar a temperatura e chegar a 100 graus Celsius, essa água vai evaporar, beleza? E aí, por exemplo, se você for colocar água lá no fogo, quando ela chegar a 100 graus Celsius, ela vai se transformar. Ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso, que a gente falou sobre isso na aula passada, beleza? Então vamos lá. O intervalo entre os pontos fixos é dividido em 100 partes. O que significa isso? Depois, no próximo slide, eu vou falar sobre isso. O símbolo usado para a escala Celsius é esse círculozinho, que a gente chama de grau, e a letra C, ou seja, grau Celsius. Beleza? E aqui tem a representação do nosso termômetro, de maneira mais simplificada, como eu falei. Bom, ele é dividido em 100 partes, ou seja, tem 100 tracinhos desses verdes aí. E aí embaixo, na menor escala, é o grau Celsius, que é o ponto de gelo da água. E aí a 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Beleza? E aí vamos para a nossa próxima escala. Essa escala é interessante a gente estudar ela, porque, como eu disse, alguns países adotam esse tipo de escala Fahrenheit. Então, por exemplo, se a gente comprar aí alguma coisa pela internet e ela chegar para a gente e ela estiver usando escala Fahrenheit, então, o que é isso? Que escala é essa? Então é importante a gente falar sobre ela aqui, tá bom? Então vamos nessa. Em alguns países, usa-se a escala Fahrenheit, que adota os valores de 32 para o ponto de gelo e 212 para o ponto de vapor. Ou seja, nessa escala, a água congela em 32 graus Fahrenheit e ela se evapora em 212 graus Fahrenheit. Beleza? É diferente da escala graus Celsius. Vamos lá. O intervalo é dividido em 180 partes. Aquelas graduações do nosso termômetro tem 180 partes. E o símbolo é o círculozinho, que nós chamamos de grau, e o F, ou seja, grau Fahrenheit, beleza? E aqui está nosso termômetro na escala Fahrenheit. Ela é dividida em 180 partes. O ponto de gelo da água é em 32 graus Fahrenheit, que é a fusão da água, e 212 é a ebulição dela. Tranquilo? E aí, como é que eu vou fazer para converter uma escala em outra? Como eu disse, você compra lá algo que vem na escala Fahrenheit,
Ou então algo está em Celsius, eu quero converter para Fahrenheit. Como é que eu faço, professor? A gente vai explicar aqui. É importante você saber fazer esse tipo de conversão, porque também ele aparece muito em testes como o Enem, vestibulares e tudo mais. Então, é um assunto que sempre cai em testes que a gente precisa fazer ao longo da vida. Tranquilo? Então, eu vou te mostrar aqui como é que a gente vai fazer esse tipo de conversão e depois eu vou dar um exemplo aqui para a gente fazer na prática uma conversão de um probleminha. Tranquilo? Então, vamos nessa. Conversão. Às vezes, é necessário transformar a indicação da escala Celsius na correspondente indicação na escala Fahrenheit ou vice-versa. Vou te explicar algo. Para simplificar a nossa aula aqui, eu não vou fazer a dedução da fórmula, porque tem como eu fazer a dedução, pego os dois termômetros e deduzo para chegar na formulazinha da conversão. Mas para a gente dinamizar, fazer com que a aula fique mais tranquila, mais fácil, eu vou só apresentar a fórmula para vocês, tá bom? E eu vou apresentar ela de duas maneiras. Uma maneira mais comum, que costuma aparecer em livros, e uma maneira mais fácil, que eu acho mais fácil de vocês aprenderem, decorarem, tá bom? Beleza? Então vamos nessa. E aí, como é que a gente faz aí essa conversão? A gente vai usar essa fórmula aí, ó. TC, como eu disse, T é a abreviação de temperatura, TC é a temperatura em graus Celsius, dividido por 5, essa barra é a barra de divisão, a fração, TC sobre 5 é igual a TF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, tudo isso dividido por 9. Então essa vai ser a nossa formulazinha para conversão. Para facilitar aí as contas, para facilitar a nossa vida aí, eu apresento ela para vocês de uma maneira mais fácil de entender. Ó, TF, que é a temperatura em Fahrenheit, é igual a 1,8 vezes TC, que é a temperatura em graus Celsius, mais 32. Beleza? Ah, professor, pode usar essa fórmula da esquerda ou da direita? Tanto faz. O que for mais fácil para você, que você achar mais fácil para você gravar, para você resolver o problema, você pode usar. Aqui eu estou apresentando as duas formas. Você escolhe qual que você quer. As duas estão certas e as duas vão chegar no mesmo resultado. Tranquilo? Então vamos nessa. Exemplo 1. Então, para a gente fixar a ideia, é sempre bom a gente fazer alguns exemplos para praticar, para manter o conhecimento aí por mais tempo na nossa memória. Então, vamos para o exemplo 1. No verão de 2019, na capital Vitória, foi registrada uma temperatura de 40 graus Celsius. Qual é essa temperatura na escala Fahrenheit? Beleza? Então vem aqui comigo que eu vou ensinar um macetinho para vocês que vocês sempre devem fazer para resolver problemas de física, de química, biologia. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer sempre para resolver um problema é ler o problema, igual a gente acabou de fazer. Segundo passo, galera, anote os dados. Anote todos os dados que ele te forneceu no problema. Isso facilita muito na hora de resolver as contas, beleza? Então vamos anotar os nossos dados. Então, no verão de 2019, na capital Vitória, foi registrada uma temperatura de 40 graus Celsius, ou seja, esse é o nosso primeiro dado, então vamos anotá-lo. Temperatura em graus Celsius é igual a 40 graus Celsius, beleza? TC é igual a 40 graus Celsius. Qual é essa temperatura na escala Fahrenheit? Então, o que ele quer saber? Quer saber qual é essa temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu venho aqui e coloco TF igual um ponto de interrogação, que é o que eu quero saber. Tranquilo? Esses são os dados fornecidos pelo meu problema. Beleza, professor? Qual fórmula eu tenho que usar? Então, se eu te der uma temperatura em TC e uma temperatura em TF, tem que ser uma fórmula que apareça TC e TF. Então, a fórmula que a gente vai usar é essa aí, ó. TF é igual a 1,8 vezes TC mais 32. Beleza? Então, essa é a nossa fórmula. Vamos substituir os nossos dados na nossa fórmula para descobrir qual é a temperatura na escala Fahrenheit. Então, substituindo na nossa fórmula, a gente tem que, no lugar de TC, 1,8 vezes TC, eu vou colocar o valor da temperatura em graus Celsius, que é 40 graus. Então, fica TF é igual a 1,8 vezes 40 mais 32. Galera, na hora de resolver uma expressão numérica, lá na quarta série, quinto ano do ensino fundamental, a gente aprendia que primeiro a gente faz a multiplicação, depois a gente faz a soma, a subtração.
beleza? Aqui não vai ser diferente. Primeiro nós vamos multiplicar, achar qual é o valor dessa multiplicação e depois a gente soma. Porque se a gente somar antes, não dá certo, vai dar errado, beleza? Então vamos nessa. 1,8 vezes 40, ah lá, ó, vai dar 72 e repete o mais 32. Então 1,8 vezes 40 dá 72 mais 32. Fazendo essa soma aí, ó, olha só quanto que vai dar. TF é igual a 104 graus Fahrenheit. Ou seja, no verão de 2019, na capital Vitória, foi registrada uma temperatura de 104 graus Fahrenheit. Beleza? A gente fez a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. Tranquilo? Então vamos dar sequência na nossa aula. E aí, ó, vem a escala Kelvin. A escala Kelvin é muito importante. Por que que a escala Kelvin é importante? Porque é essa escala que é usada no Sistema Internacional de Medidas. Ou seja, o mundo todo usa essa escala. Vamos abordá-la agora. A escala Kelvin é também designada por escala absoluta. Professor, o que quer dizer isso? Ela se baseia no fato de a temperatura ser o grau de agitação das moléculas. Na aula passada, a gente viu que temperatura não é o grau de agitação das moléculas? Então, essa escala Kelvin ela é baseada nesse fato. Como a temperatura é o grau de agitação das moléculas, se eu medir esse grau de agitação, eu vou saber qual é a minha temperatura. E a escala Kelvin é baseada nisso. Ó, uma coisa que eu não falei, a escala Celsius é baseada na água, ou seja, de 0 a 100 graus. A escala Fahrenheit é baseada na temperatura do corpo humano. Foi um alemão que formulou essa escala. E a escala Kelvin ela é baseada no grau de agitação das moléculas. Beleza? Então essa escala é extremamente importante para a gente, porque ela está intensamente atrelada ao conceito de temperatura. Beleza? Então vamos lá. E aí, ó, por fim, se considerarmos um estado onde não há agitação, seria o que chamamos de zero absoluta. Lá em cima está escrito o quê? Que a escala Kelvin é também designada por escala absoluta. Então, se não tiver agitação nenhuma das moléculas, significa que é o zero absoluto, beleza? Então, essa ideia de zero absoluto é quando a molécula está extremamente parada, como se ela não está se movendo, e aí recebe o nome de zero absoluto. Tranquilo? Então vamos ver como é que a gente faz as conversões de uma escala para outra também usando aí a ideia de escala Kelvin. Vamos nessa. Então conversão, como é que eu converto aí de graus Celsius para Kelvin? Ah, galera, vale lembrar que Kelvin não se diz grau Kelvin, se diz apenas Kelvin. Temperatura é 70 Kelvin e não 70 graus Kelvin. Beleza? Porque ela não é graduada, ela é baseada na agitação das moléculas. Tranquilo? Então vamos lá. Então TQ, que é a temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em Celsius mais 273. Professor, e como é que eu vou fazer para converter de Fahrenheit para Kelvin? Ó, um caminho que eu acho muito fácil de você fazer é, primeiro, você usa a fórmula que a gente já falou anteriormente, que é essa que está aí, ó, TF é igual a 1,8 vezes TC mais 32, ou seja, converte a sua temperatura primeiro para Celsius e depois aplica na fórmula de Kelvin, tranquilo? Vamos agora fazer um exemplo aí, ó, usando a escala Kelvin também, de conversão. Então, olha só que interessante, o álcool etílico tem ponto de congelamento de menos 39 graus Celsius, sob pressão normal, que é a pressão de 1 atm, pressão a nível do mar. Toda vez que falar pressão normal, é a pressão que está a nível do mar, que a gente fala que é a pressão de 1 atm. Se você subir, por exemplo, a gente está aqui em Vitória, e sobe para Domingos Martins, que está mais alto, a gente não sente aquela diferença, aquele incômodo no ouvido, significa que a pressão está variando. Ou seja, a pressão não é pressão normal, tem uma pressão que está tendo uma variação. A gente vai abordar a pressão também nas próximas aulas, tá bom? Então vamos dar sequência. Determine aí, olha o que ele quer saber. Determine essa temperatura na escala Kelvin. Então a gente já leu o nosso problema, agora vamos anotar os nossos dados. Quais são os dados? O álcool etílico tem ponto de congelamento de menos 39 graus Celsius. Opa, esse é o primeiro dado que ele nos forneceu. TC é igual a menos 39 graus Celsius. Beleza?
determina-se a temperatura na escala Kelvin. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a temperatura em Kelvin. Então, eu coloco TQ e coloco um ponto de interrogação. Isso só para orientar a gente na hora de resolver o problema. Então, após anotar os dados, qual fórmula eu devo usar? A fórmula que envolve temperatura em Kelvin e temperatura em Celsius, que é essa daí, ó. TQ é igual a TC mais 273. Agora que a gente já tem os nossos dados, já tem a nossa fórmula, basta substituir. Então, vamos lá, substituindo na nossa fórmula, TQ é igual, quanto que vale o nosso TC? Menos 39, mais 273, que é da fórmula. Professor, como é que eu vou fazer essa conta? Menos 39 mais 273, pensa o seguinte, você tem R$ 273 e está devendo 39. Com quanto que você vai ficar no final? TQ é igual a 234 Kelvin. Lembra que não é grau Kelvin, é só Kelvin. Ou seja, o álcool etílico tem ponto de congelamento em 234 Kelvin, que eu posso representar em Celsius por menos 39 graus Celsius ou 234 Kelvin, que é a mesma temperatura, só convertemos. Beleza? Então, vamos aí, galera, para fazer uma revisão da aula de hoje. Nós iniciamos aí a aula falando sobre a sensação térmica, que é muito interessante porque ela varia de pessoa para pessoa, beleza? E também varia aí de acordo de ambiente para ambiente. Depois falamos da medida da temperatura, que é importante a gente ter um aparelho que consiga medir essa variação, beleza? E aí o aparelho no qual nós utilizamos é o termômetro. Lembrando que existem vários tipos de termômetro. Hoje em dia a gente usa mais os termômetros digitais, só que antigamente usava os termômetros analógicos. Como a gente viu aqui na aula de hoje, os termômetros de mercúrio, tinha termômetro que usava como líquido o álcool e assim por diante. E aí depois a gente falou de escalas termométricas, nós abordamos 3 escalas aqui hoje. A escala Celsius, que é muito comum a gente usar no dia a dia, que tem seu funcionamento baseado nas transformações da água. Depois nós falamos da escala Fahrenheit, que é baseada na temperatura do corpo humano. E por fim nós falamos da escala Kelvin, que ela é extremamente importante porque ela é atrelada exatamente àquela ideia de grau de agitação das moléculas, que é a definição de temperatura. E ela é usada no mundo todo, ou seja, é do Sistema Internacional de Medidas. Beleza? Por fim, nós fizemos aí um exemplo de conversão de Celsius para Fahrenheit, usando uma formulazinha que a gente aprendeu. Aprendemos 2 fórmulas, você pode usar qualquer uma das 2 que vai estar correto da mesma forma. Depois falamos da escala Kelvin, que é importantíssima, porque ela, como eu disse, ela usa o grau de agitação das moléculas, e a gente fez também um exemplo aí envolvendo a escala Kelvin, por fim. E aí, galera, se você ficou com alguma dúvida aí durante a aula, você pode mandar sua dúvida aí para o contato abaixo, pedro.oliveira@educador.edu.es.gov.br, que eu vou ter todo o prazer do mundo em tirar a sua dúvida sem problema nenhum, beleza? E essa foi a nossa aula, a nossa segunda aula sobre termologia. Espero que vocês tenham gostado e também espero vocês nas próximas aulas. Valeu, pessoal!